Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje vai ser dedicado a uma instituição das mais complicadas do momento. Não que a própria instituição em si seja complicada, é que vivem complicando a vida das pessoas que fazem parte dela. Nós vamos falar de família, que hoje recebe de todos os cantos e lugares uma verdadeira enxurrada de más informações, sabe? Trazem certos contextos, tentando trazer as coisas erradas como certas, ensinando a nossa meninada desde o colo que deve fazer as coisas erradas. E a igreja, creio eu, tem um papel preponderante nesse tipo de informação. Porque só dentro de uma igreja, realmente, no púlpito de uma igreja, é que nós temos a liberdade, até para ler a própria Bíblia Sagrada, que abomina certas práticas que outros estão enaltecendo e levando esse enaltecimento à própria família. Não digo que é só brasileira, não. É no mundo inteiro. E aproveitando a presença em Brasília de um casal, né, que são conselheiros bíblicos, ele pastor, e que fala para nós exatamente no contexto de família. Família, fortalecendo a aliança, enfrentando os desafios, que não são poucos. E até a própria aliança está quebrada, partida. E olha que ela foi feita de tal maneira que dificilmente se parte. Vou apresentar os nossos convidados de hoje. Começa aqui com o pastor Jeff Colon. Ele é da Associação Internacional de Conselheiros Bíblicos dos Estados Unidos da América. Seja bem-vindo. Thank you. Obrigado. Conosco também Rose Colon, conselheira bíblica da mesma instituição, Associação Internacional de Conselheiros Bíblicos dos Estados Unidos, né? Conto hoje com o Patrick McClure, tradutor, pastor também, Isso, também. Patrick, né? E que vai nos ajudar aqui a ouvir as explanações dos nossos convidados. E mais uma vez recebo o meu velho e querido amigo Ayrton Williams, né? Diretor da CEBI, Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, que acaba de ter legalizado o seu curso de teologia. Seja bem-vindo, viu, pastor? Parabéns. Obrigado. Né? Muito obrigado. A CEBI merece pela excelência do curso que tem. Aleluia. Obrigado. Deus seja louvado. Seja bem-vindo. Vamos falar um pouco de família, né? Há quanto tempo eles estão nesta prática e por que entraram nessa prática falando de família? So he said, let's talk a little bit about family. So how long have you been involved in counseling families, and how did you get involved in doing this, the counseling? Okay. We've been involved in helping marriages and families now for 25 years. Já estamos envolvidos no aconselhamento de ajudar famílias e casamentos há 25 anos. Our main focus typically has been marriage because our own testimony before that was a marriage that was devastated by... Nosso foco tem sido o casamento, porque do nosso próprio testemunho, nós viemos de um casamento que estava devastado. And I had a drug abuse plus sexual sin in my life. Eu abusava as drogas e tinha pecado sexual em minha vida. Yet I was a professing Christian. Mas eu confessava Cristo. So when we got married, então quando nós casamos, my sin was exposed. O meu pecado foi exposto. For the first time. Pela primeira vez. She believed I was an upright Christian man when she married me. Ela achava até casar comigo que eu era um cristão que andava em retidão. So obviously she was devastated. Então isso, claro, que a arrasou descobrir isso. We spent 3 years up and down trying to deal with this issue. Então passamos 3 anos de altos e baixos tentando lidar com essa situação. And it really wasn't until I saw my problem through the lens of Scripture
E só foi quando eu comecei a enxergar o meu problema pela lente das Escrituras that I understood how to deal with it. que entendi como lidar com o problema. So 25 years ago, Então, 25 anos atrás, I entered a program called Pure Life Ministries. eu entrei num programa chamado Pure Life, Pura Vida, é um ministério, And received biblical counseling for the first time in my life. e recebi aconselhamento bíblico pela primeira vez em minha vida. My wife also went through their women's program. Minha esposa também fez o programa que eles têm especializado para as esposas. And it was at this time in my life E foi nesse tempo da minha vida I found true repentance que encontrei o verdadeiro arrependimento. and was able to see why I was doing what I was doing. E consegui enxergar por que eu fazia o que fazia. And when I found repentance and applied the scriptures to my problems, Quando eu encontrei o arrependimento e apliquei as escrituras aos meus problemas, that's when I found true freedom. foi aí que eu encontrei a verdadeira liberdade. I don't know if you want to share a little bit. É importante que ela também se manifeste, né? Principalmente pelo susto levado né, no início It'd be do important for casamento. you to speak too, especially because of the scare that you had in the first parts of your marriage. Yeah, when I first found out about his sin, Quando eu primeiro descobri sobre o pecado dele, I was devastated isso me arrasou, because I thought I knew who I was marrying porque eu pensei que sabia com quem eu estava casando, and I didn't know who to turn to. mas não sabia para onde eu podia ir para achar ajuda. So God was so good to put a good pastor into our lives Deus foi muito bom em colocar um pastor na nossa vida, who was there for us while we were walking through this trial. que nos acompanhou enquanto nós estávamos passando por essa tribulação. And every time I would call him to tell him my husband was missing, Toda vez que eu ligava para esse pastor para dizer que o meu marido estava sumido, he would encourage me to get in the Word of God ele me encorajava a ir para a palavra de Deus and to pray e de orar and let the Lord speak to me through His Word e deixar que Deus falasse comigo a partir ou por meio da sua palavra, to show me how to deal with the problem. para saber lidar com a situação. So whenever I did that, E sempre que eu fazia isso, God's Word would tell me I would have to love and forgive a palavra de Deus me dizia que eu precisava amar e perdoar o meu marido the way Christ has loved and forgave me for my sins. da forma que Jesus Cristo me amou e me perdoou pelos meus pecados. So God was using His sin Então Deus estava usando o pecado dele to show me my own heart, para mostrar o meu próprio coração para mim mesmo how much I needed Him inside, e quanto eu precisava dele em mim, but then also to draw me into a deeper intimacy with Himself. mas também de me atrair para uma intimidade maior com o próprio Deus. Perdoar veio automaticamente ou demorou um pouco? Did forgiveness come automatically or was it a long process? It was a process. Foi um processo. Yeah. É porque não é fácil. It's not easy. No, Não é it's not fácil. easy. Não é fácil. Você trouxe eles por quê, pastor? Ok. Todo ano a CEBI tem feito uma conferência para a área de aconselhamento bíblico. Ano passado nós trouxemos o pastor Steve Gallagher para falar sobre pecados sexuais e inclusive Jeff passou pelo Pure Life, como ele falou. E esse ano a gente definiu tratar de família, porque nós temos visto muitos problemas hoje se multiplicando. Toda vida familiar tem problema, mas nós estamos vendo muitos problemas se multiplicando e problemas novos. Entre eles, por exemplo, há uma geração atrás, a gente não teria que instruir pais sobre o que fazer quando o seu filho chega e diz: pai, sou gay. O que dizer, há 10, 20 anos atrás, nós não precisaríamos disso. Hoje é um desafio, porque devido a essa catequização homossexual que existe, devido às experiências homossexuais que estão acontecendo, essa é uma questão nova. O próprio diálogo de pais com os filhos não é o mesmo de 20 anos atrás, 10 anos atrás, com toda essa tecnologia, como o pai participa, como dialogar. Então, os desafios são novos. E então, nós dizemos, precisamos fazer uma conferência que abarque diversos temas sobre família. E aí os convidamos para vir. Mas já que eles navegam há tanto tempo, né, no contexto família, eu queria que você perguntasse a eles exatamente o que é mais difícil de entender e de agir. O filho chegar e dizer eu sou gay, né, ou a filha também, ou simplesmente os pais descobrirem que este filho ou esta filha
mexem com drogas e já estão, como diz o outro, naquela que só Deus sabe como é que se vai salvar uma alma dessa. So, since you have dealt with family problems and family issues, he wanted to ask, because Ayrton brought up the whole idea of counseling parents with kids with homosexual sins and things of that nature. So he was asking, what's the bigger challenge, or what would you say regarding a parent who has to deal with a son or a daughter who's saying, I'm gay, or a child who's involved in drug abuse or some kind of addiction issue? I believe the child. Então, eu diria que a situação de um pai ouvindo do filho que lida com homossexualidade, homossexualismo, seria uma questão mais difícil justamente porque a sociedade está enxergando isso como uma coisa aceitável. Então, as pressões da sociedade. And that's why it's so important in a Christian home Então, é por isso que é tão importante que num lar cristão, for the parents to be instructing their children in the scriptures que os pais estejam instruindo seus filhos nas escrituras from a very young age. desde uma idade bem jovem, So there's a biblical view in the home, not a world view. para que tenha uma perspectiva ou cosmovisão bíblica dentro do lar e não uma mundana. This will help the child understand, Isso vai ajudar a criança, o filho a entender, and the parents, e os pais, a biblical perspective a perspectiva bíblica. on what the child is struggling with. A perspectiva bíblica do problema que o filho está tratando. What God says about the issue O que Deus diz a respeito da questão and the way out. e o caminho para sair daquela situação. Agora, enquanto à questão das drogas, a dependência química. And so what would you do in the case of like drug abuse, addiction? How would you interact with that? The same, Então, o plano ainda é o mesmo, because Scripture really looks at behavior the same, porque a Escritura vê os comportamentos como sendo, olha da mesma lente aos comportamentos. the root issue of many different kinds of sin Então, is the same. o problema raiz de todo tipo de comportamento, todo tipo de pecado é a mesma raiz. When Romans 1 tells us when we reject the truth of God, Romanos capítulo 1 diz que quando nós rejeitamos a verdade de Deus, we become foolish. nós nos our tornamos thinking. insensatos no nosso jeito de pensar. In other words, we don't see things the way we should or the way God sees them. Em outras palavras, nós não enxergamos as coisas da forma que Deus enxerga. And when we do this, E quando fazemos isso, the result is many different kinds of sin issues in our lives. o resultado é uma variedade muito grande de pecados em nossa vida. Uma pergunta que não pode deixar de ser feita de jeito nenhum. Qual é o problema maior, o relacionamento pais e filhos ou o relacionamento marido e mulher? Okay, this is a very important question. What's more important, the parent-child relationship or the husband-wife relationship? The husband-wife Yes. relationship, O relacionamento marido e mulher, because the husband-wife relationship has to become one, porque esse relacionamento de marido e esposa tem que se tornar uma só coisa. I'm going to let her. Eu vou deixar Yeah, ela. É there ótimo. there is a tendency because of the fall in the garden Há uma tendência, por causa da queda lá do Éden, for the woman to want to worship the child da mulher querer adorar os seus filhos more than the marriage and her husband. e adorar mais do que ela ama, então, o casamento ou o seu marido. You know, putting her husband first E de colocar o marido em primeiro lugar in the marriage, dentro do casamento. because what we see is marriage should represent our relationship with Christ and the church. Porque o que nós vemos na palavra é que o casamento deve refletir o relacionamento de Cristo com a igreja, Where the two are one. onde os dois são um, But what we see in family relationships mas o que nós vemos nos relacionamentos familiares, is that that's lacking. isso está faltando.
because the wife is more concerned with her children porque a esposa está mais preocupada e focada nos filhos and she makes the children more important than the marriage. e ela coloca uma prioridade maior nos filhos do que no casamento. That's what we've seen in counseling. E é isso que nós temos visto no aconselhamento. No meu analfabetismo bíblico, né, eu leio a Bíblia, já li várias vezes, mas ainda falta muita coisa. Pastor Willis, me ajuda. Eu sei, por exemplo, que o próprio Cristo mostra claramente que marido e mulher acabam sendo uma só pessoa. Existe na Bíblia algum termo que diz que mãe e filho são uma só pessoa? Não. Esse é um ponto até muito... Então ela não está errada, não? Não, a maneira como a sociedade interpreta, que é o que ela está falando, é dessa maneira. Então ela está dizendo que, na verdade, há um equívoco quando a mãe prioriza os filhos em vez de ser uma só carne com o marido. É isso que ela está falando. E aí, nesse ponto, ela está totalmente certa, porque quando você pega Gênesis 2, versículo 24, versículo 25, e diz, os dois tornam-se uma só carne, é interessante porque depois de dizer uma só carne, não tem filho. A sequência não tem filho. Quem tem que ser uma só carne é esposo e esposa. Filhos, eles são frutos dessa unidade que vão dar continuidade à parte, então não são eles que ficam. Quem fica é o marido e a esposa. Tanto é que quando os filhos casam, saem de casa, os psicólogos chamam da síndrome do ninho vazio. E esse casal não sabe o que fazer, começam os conflitos, e a gente está vendo muitos divórcios agora por causa disso, porque eles não aprenderam a ser uma só carne. A Bíblia diz que vocês tinham que ter sido uma só carne lá atrás, quando tudo começou. Agora, já na velhice, é complicado. Pergunta para ela, para mim, por favor, se tem jeito, né? Depois de um longo tempo em não sendo uma só carne, como manda o figurino, se tem jeito de haver uma reabilitação, principalmente depois da síndrome do ninho vazio. Okay, so just to sum up a little bit, because he asked him about the one flesh relationship, and he was explaining that, and the empty nest syndrome. And so he was saying, if in a marriage where it's been a while that they haven't been a one flesh relationship, and you're also dealing with empty nest, is there a way to restore a marriage and get back to the one flesh relationship? Yes. We've seen this many times in counseling. The restoration? Yeah. Okay. Nós temos visto essa restauração do relacionamento uma só carne no aconselhamento bíblico. And because they've put the children first. Porque, no caso, eles tinham colocado os filhos em primeiro lugar. And neglected their relationship. E tinham negligenciado o relacionamento deles entre o casal. When the children leave, quando os filhos saíam, there's nothing for them to talk about anymore. Eles não tinham mais conversa, não tinham que relacionar entre eles. They haven't learned to communicate with one another. Então, naquele tempo onde eles focavam nos filhos, eles não aprenderam a comunicar o marido com a sua esposa. So a lot of times what we see is they need help to communicate. Então, o que nós vemos, respondendo a essa ideia da restauração, é que eles precisam aprender a se comunicar. So one of the things we do to help them, então, uma das coisas que nós fazemos para ajudar esses casais, we'll give them a conference table to do. Nós damos para eles uma tarefa de uma mesa, assim, uma conferência. And what that is they set up a time during the day. E o que a tarefa inclui é eles separarem um tempo durante o dia, where they can meet together as husband and wife, onde eles se encontram como marido e esposa, and talk about issues that they need to talk about, onde eles vão abrir questões que eles precisam tratar, that are a problem in the marriage. Que são problemas no casamento. But we tell them that they have to have a Bible there. Falamos que eles, quando fazem esse tempo juntos, tem que ter uma Bíblia ali. So they can look at it from God's perspective, whatever the problem is. Para olhar para o problema pela perspectiva das Escrituras. How they need to deal with that problem or issue. E como lidar com essa questão, esse problema que eles estão enfrentando. Nas observações de mais de 20 anos, pelo que eu percebo, né, quais são os principais problemas entre marido e mulher? So, with the experience that you've had with marriages over the decades, what are the big, like, hot button issues that bring conflict in marriage? Lack of communication. Falta de comunicação. That's number one. And that isso é o número um. Yeah. Really a lack of becoming one. Que na verdade é falhar na ideia de se tornarem um. Como é que a gente corrige isso? So how do you fix it? First of all, teaching them what Ephesians teaches us about marriage.
Então, primeiramente, ensinando o que Efésios nos ensina sobre casamento. So we have them list out what were their expectations of marriage. Então, nós pedimos para o casal alistar as coisas que eram as expectativas que eles tinham chegando ao casamento. Versus God's expectations. E of colocar marriage. isso em contrapartida com as expectativas de Deus para o casamento deles. And most of the time, E a maioria das vezes, we see that they had expectations that were not from the Word of God, nós vemos pela lista deles que eles tinham expectativas que não vinham da palavra de Deus. which each spouse could never meet for one another. E essas expectativas eram irreais, então nenhum dos cônjuges ia conseguir realizar a expectativa do outro. So first we have to get their eyes on God Então, o primeiro passo é que a gente tem que colocar os olhos do casal em Deus and their own personal relationships with God e os relacionamentos individuais, pessoais de cada cônjuge com Deus and learning to look to Him first, e aprender, então, a olhar para Deus em primeiro lugar and then how that works into their relationship together. e aí trabalhar como isso, então, opera no relacionamento que eles têm um com o outro. O desgaste já é grande entre marido e mulher, que passaram aí anos e anos não se confraternizando como devia, né? Agora, esse desgaste também não leva o marido ou mesmo a esposa a não aceitar esse tipo de ideia, mesmo que ela seja bíblica? Okay, so he talked about, it's a word for like wear and tear, that has been tearing away at the marriage for a number of years, let's say. So doesn't that kind of harden them to the idea of looking to the scriptures for an answer? Yes, but if they're sincere believers, that's what repentance is all about. Então, sim, esse desgaste vai levar a uma resistência, mas se eles são cristãos sinceros, eles realmente creem, então o arrependimento bíblico é onde ele entra para ajudar nessa restauração. So a lot of times we have to remind them of the gospel and the message of the cross and what God did for them on the cross. Então, muitas vezes nós temos que lembrar as pessoas da mensagem do Evangelho, da obra de Cristo na cruz e o que isso fez por elas nas suas vidas, So that they can find true repentance. para que eles possam chegar ao verdadeiro And arrependimento. God could soften their E hearts. Deus, então, amolece os corações. When that happens, E quando isso acontece, usually what we see o que nós vemos normalmente is a willingness to start doing things God's way. é uma disposição de fazer as coisas da maneira que Deus quer. And we usually let them know that it's going to be a lot of work. E normalmente nós falamos para os casais, isso daqui vai dar muito trabalho And it's going to be difficult. e vai ser difícil. Yeah, it's not going And to be they- easy. They're going to have to be very honest with themselves. E eles vão ter que ser muito honestos, assim, sinceros um com o outro e consigo mesmo. Na verdade, eu acho que quando chega um desgaste nesse ponto, o próprio evangelho também não está desgastado entre marido e mulher. So when you get to that level of wear and tear, hasn't the gospel suffered in that marriage? Absolutely, yeah. Yeah. Sim. Because if they were applying the Word of God in their daily life, Porque se eles estivessem aplicando a palavra de Deus em sua vida, they wouldn't get to that point. eles não chegariam nesse ponto de desgaste. Você faz aconselhamento bíblico, Ayrton? Sim. Vai mais gente que realmente está firme com Jesus ou vai mais gente que, como diz o outro, já deixou para lá o que fazia antes em termos cristãos? As pessoas que geralmente procuram um aconselhamento são pessoas que amam a Cristo e estão lutando com problemas muito sérios e não estão sabendo aplicar o Evangelho àquelas situações. Mas não tem um mais endurecido do que o outro, não? Há o endurecimento de alguns por causa do coração que vai ter que se expor. E expor o coração mexe com orgulho. Mas porque eles amam a Cristo, eles topam passar por esse processo. Porque é mais importante ter a vida agradável a Cristo do que continuar naquela vida que desagrada ao Senhor e fere outras pessoas, machuca outras pessoas. Então eles acabam abrindo o coração. Para uns é mais fácil. Quando eu passei por aconselhamento bíblico, para mim foi mais fácil me expor. Eu não tenho tanta dificuldade de me expor para ser tratado, mas eu vejo em outros uma grande dificuldade, mas o que os faz superar
é o desejo sincero de vencer aquilo por meio do Evangelho. Se está buscando ajuda é porque quer solução. Exatamente. Agora, qual a percentagem de solução que se apresenta em termos brasileiros, depois eu perguntar para eles em termos americanos? Ok, quando a gente tem essa pessoa que vem realmente disposta, né, o desejo sincero de ser agradável a Deus, eu posso dizer assim, com toda certeza, é 100%. É mesmo? Eu não tenho nenhum caso que não tenha sido tratado. Uns demoram mais, outros menos, Ok. mas todos chegam lá. Ok, agora quando a pessoa não vem com essa disposição, 2, 3 sessões ela já abandona. Ela nem vai adiante. 2, 3 sessões de confrontação com o Evangelho, Quando ela um para. vem porque quer e o outro não vem porque foi, como diz o outro, Às vezes vem por curiosidade. né? E às vezes até para não desgastar mais o relacionamento. Ok, mas se vem de uma forma sincera, realmente é 100%. Qual é a percentagem lá também nesta recuperação de... So just to give you background here, he was asking about the percentage of, like the success rate of the biblical counseling, and just so you have an idea what he answered, because he was asking for a percentage. He said when a person comes and they sincerely want to be, they love God, they want to sincerely get back on track, it's 100%, because that's the person who my loves it. exact answer. So when it's the person who's resistant, they're going to come for a few times and then they're going to That's fade right. away. So what would you answer so that it's not me answering? The exact same answer. Yeah, I tell eu Eu people the expliquei a same resposta thing. do Ayrton e ele We falou, agree é a with him. minha resposta também. Part Essa ideia of- de 100% daqueles que querem, são sinceros, e aí tem aqueles que não são sinceros que... Part of what we tell them in the beginning uma coisa que a gente fala logo no início do aconselhamento, is if they are saying they are Christians, se eles estão afirmando que são cristãos, they are agreeing to do things the way God's word says. então eles estão também concordando em fazer as coisas da forma que a Bíblia prescreve. If they will do that, E se eles fizerem aquilo que a Bíblia prescreve, and like my wife said, understand it's going to take time, hard work. entendendo o que a minha esposa falou sobre o trabalho duro, o tempo, o longo prazo que vai levar, It will be 100% success. se tudo isso estiver alinhado, será 100% de sucesso. But if they don't want to do it God's way, it's not going to work. Mas se não quiserem fazer da maneira de Deus, não vai dar certo. Com o mundo invadindo a igreja, como a gente está percebendo, cada vez mais a gente percebe que as coisas do mundo estão dentro da igreja. E nos Estados Unidos da América, pelo que me consta, não é diferente. Há muito tempo que se busca, né, restaurar o cristianismo nos Estados Unidos. Morque Cerullo, por exemplo, levou lá 5.000 pastores do mundo inteiro, né, para orar pela nação norte-americana, exatamente vendo que a família estava sendo detonada, né? Dentro desse mundo agindo dentro da igreja, não fica mais difícil de fazer o papel que eles fazem de conselheiros bíblicos? Okay, so as a background, the idea of the world invading and infiltrating the church, and he believes that that's the case even in the United States. Cited a pastor who took like 5,000 pastors to pray for the nation and the families in the States. So with that invasion of the world in the church, doesn't that make your job that much harder? Yes. It does, Com certeza. yeah. It does. And that's why it's so important for believers, Christians, to understand what the Word of God says and to be in it all the time. E é por isso que se torna tão importante que os cristãos entendam o que a palavra de Deus diz e de estar na palavra o tempo todo. And I can give an example. Posso dar um exemplo. People that learn to know when a dollar or dollar bill is counterfeit. Pessoas que aprendem a enxergar quando uma nota de $1 ou uma cédula é falsa. They study what the real one looks like. Essas pessoas fazem isso porque elas estudam as cédulas verdadeiras. So when they see a counterfeit, they know immediately. Porque aí, tendo estudado a verdadeira, quando ela vê a falsa, ela já identifica imediatamente. So Christians that are constantly renewing their mind with the scripture Então, o cristão que está sempre renovando a sua mente com as escrituras will be able to discern when there's a worldview brought into the church. vai poder discernir quando entra uma perspectiva mundana dentro da igreja And how to avoid it. e como evitar essa perspectiva. Voltar um pouquinho para
para a nossa juventude, que eu acho que é a mais atacada no momento, né? Going back Marido e to mulher tem talking about sempre youth and how they're being attacked right now. Yes. buscam sempre uma boa saída, né? Só quando desgasta de vez é que não tem mais jeito. Mas o que eu estou vendo é um afastamento generalizado da nossa juventude, primeiro da religiosidade, segundo da própria família, estão fazendo o que querem. O mundo está impondo isso a eles. Dá para reverter uma situação como essa, sendo conselheiro bíblico? Será que a juventude vai aceitar um negócio desse? Okay. So talking about the youth and, we talked about marriage, but now he's saying how the youth and how the world is really affecting the youth and getting them to pull away, not just from religion and church, but from family. And with this situation the way it is, can counseling help? What would you respond as far as how to address the youth in relation to this kind of a falling away that we're seeing? Again, most of the responsibility lies with the parents. Então, novamente, a maior parte da responsabilidade, o peso disso, também dessa solução, está nos pais. Most of the time, when youth come in for counseling, A maioria das vezes, quando nós temos um adolescente, um jovem que vem para receber aconselhamento bíblico, I understand most of the time it's the parents that need more help. eu entendo com essa situação que na maioria das vezes são os pais que precisam de mais aconselhamento, Because they're the ones that should be influencing their kids. porque são eles que deveriam influenciar os seus filhos. But most of the time they're absent E muitas vezes, então, eles estão ausentes, os pais, and they're allowing friends, teachers, other things to influence their kids. e pela ausência deles estão permitindo que professores e amigos e outros de fora Sejam seus educadores, sejam né? os educadores. And what you Yeah, see in the verdade. Old Testament, there was always instructions to parents. O que nós vemos no padrão do Antigo Testamento é que sempre havia instruções para os pais, To teach the children the ways of the Lord. de ensinar os caminhos do Senhor aos filhos. You see that pattern throughout the Old E Testament, esse padrão se repete ao longo do Antigo that God's Testamento, word was to be passed on from generation to generation. que a palavra de Deus deveria ser passada de geração em geração. And that's what's lacking today E in é our isso que está culture. faltando na nossa cultura de hoje. And parents in the church E os pais dentro da igreja, então, expect the church to teach their children muitos pais têm essa ideia de terceirização, que a igreja ensine os nossos when they filhos, should be teaching their onde children. a responsabilidade é com os pais de ensinar os filhos. Me cai uma pergunta aqui, pastor Ayrton. A igreja não está sendo um tanto quanto falha com esses nossos meninos, não? A igreja não encara mais, com as suas raríssimas exceções, eu vejo a Sara Nossa Terra, por exemplo, tem grupo de adolescentes, de crianças, né? Salas específicas, pastores específicos para lidar, né? Porque eu acho que cada cabeça é uma cabeça e cada idade é uma idade própria para ouvir aquilo que tem que ser dito. Mas eu vejo também que muitas igrejas estão deixando ou vendo a criança mais como perturbadora do ambiente do que uma aprendiz do caminho que se deve andar. Sim. Sim, isso tem sido um problema nas igrejas e aí há uma série de outros problemas. Por exemplo, quando a gente também fragmenta a igreja, o departamento de jovens, departamento de crianças, departamento disso e daquilo, a gente está fragmentando o relacionamento. Porque a gente está ensinando criança a ser apenas criança, adolescente a ser apenas adolescente, porque a gente não está fazendo ele interagir numa comunidade. Então há esse perigo. Há uma necessidade de atenção especial? Há. Mas quando isso é fragmentado e não se participa na totalidade da comunidade, nós também estamos infantilizando. Porque a gente está tornando essa criança cada vez mais criança. Eu costumo dizer para nossos alunos na faculdade, pastores, que eles têm que tomar cuidado para não imbecilizar suas crianças, porque elas não têm deficiências para que não possam aprender coisas mais elevadas. Crianças que hoje estão mexendo com laptop, com celular, e a gente está lá ensinando historinha de Davi e Golias sem nenhuma implicação para a vida e sem nenhum relacionamento com a comunidade. Então, é legal ter departamentos, mas se o departamento ele vive por si só, ele fragmenta um processo de desenvolvimento e maturidade. Então, aqui a igreja também erra, mesmo quando acha que está acertando. Verdade. Aí vem a pergunta ao casal aqui. Se há possibilidade de se fazer
o aconselhamento bíblico com a família reunida. Pai, mãe, filhos e possivelmente até netos, noras e tudo mais. So he asked Ayrton about how the church is dealing with youth and everything, and he was talking about the different departments that they do to address this, and Ayrton answered back with, we need to focus more on family and not fragment it by the age groups to address more family issues. So he was asking, as far as a possibility of counseling the family, but having the whole family together and even extended family to counsel them as a group, what are your feedback on that? Well, that's what we like to do. Typically, when we counsel parents for their children, we'll meet a few times with the parents. Então, o que nós realmente gostamos de fazer o aconselhamento bíblico com a família. Agora, quando se trata de aconselhar filhos, muitas vezes nós aconselhamos os pais em algumas sessões, só os pais, antes de então juntar. But we understand that at some point we need the whole family together. Mas nós entendemos que em algum momento nós vamos precisar juntar a família toda. So we actually have a room with a big dining room table that we can all sit around like a family would. Então nós temos uma sala de conferência com a mesa grandona, como se fosse de jantar, onde podemos sentar como se em família para falar sobre isso. And do our counseling in that kind of a setting. E fazer o aconselhamento nesse contexto. Ok, só Diga aí, completando pastor. dentro dessa mentalidade, o que eu costumo, por exemplo, fazer, quando eu atendo alguma criança, eu atendo a criança numa sessão e os pais numa outra, e depois eu os convido para vir jantar com a minha família, ou depois a gente sair para fazer um programa, vai aqui no Nicolândia, vamos em família, porque ali eu posso também mostrar ao pai como ele deveria estar agindo e ele não está agindo. Ou às vezes a gente marca, vamos acampar, e a gente sai com essa família e tem um tempo para instruir ali os pais a como lidar com coisas que os filhos não estão vendo neles. Então, o aconselhamento não é apenas um aconselhamento de sala, ele é um aconselhamento que se dá na vida, no viver conjunto com aquela família para ela aprender isso daí. E não foi uma ou duas vezes que eu tive que levar a família para morar na minha casa durante um tempo para dizer, olha, é assim que a gente tem que viver, entendeu? E sua casa é um exemplo disso. Ok, eu espero que sim, porque quando eu levo para lá para conviver com a minha família, é exatamente para que eles possam ver como é que eu e minha esposa lidamos com os nossos conflitos. Nós temos problemas? Temos. Claro. Mas como é que nós lidamos? Talvez eles nunca viram como é que se lida com conflito. Meus filhos, eu sou muito grato a Deus porque eles têm entendido o ensinamento bíblico, mas meus filhos são crianças e eles também erram. E como é que nós disciplinamos e corrigimos nossos filhos? Então a gente quer que eles vejam isso na prática, não é apenas num bate-papo de sala de aconselhamento. Eu tenho percebido o seguinte, principalmente na idade da adolescência, o filho nascido num lar cristão, ele acaba dando uma viajada pelo mundo. Por que isso acontece? So in his observation, kids, especially when they hit teen years, even though they're raised in a Christian home, will stray. So how do you explain that? What would you say to that? Well, we have examples in the Old Testament of children that were raised in godly homes. Nós temos exemplos no Antigo Testamento de filhos que foram criados em lares piedosos And they strayed away even though they had a godly father. e que eles mesmo assim se afastaram, mesmo tendo pais que realmente seguiam a Deus. We've known pastors that have raised their children in the ways of the Lord. Nós conhecemos pastores que criaram seus filhos realmente nos caminhos do Senhor, That when the children got to the teen years, they strayed away from the Word mas of God. que os filhos, quando chegaram à adolescência, ainda assim se afastaram da palavra de Deus. And I think at that point, the parent realizes that the child has to make their own commitment to Christ. E é nesse ponto que os pais têm que entender, chegar àquela conclusão que o filho vai ter que fazer as suas decisões próprias sobre se vai seguir a Cristo ou não. Because even though they were raised in a Christian home and maybe going to church with the parents, Porque mesmo sendo criados no lar cristão e indo para a igreja com os pais, the children need to make their own profession of faith. aqueles filhos precisam fazer sua própria profissão de fé, confessar Cristo. So usually we'll encourage the parents to pray for their children E então nós encorajamos os pais a orarem pelos filhos, if they've walked away from the Lord, se os filhos se afastaram, and just believe that God's word will not return void in their lives.
e acreditar que no caso dos filhos, da vida dos filhos, a palavra de Deus não voltará em vão. Because what we've seen is when the children come back, Porque o que nós vemos é que nas situações onde os filhos realmente voltam, they know the difference between right and wrong. eles voltam já sabendo a diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado. So the parents need to pray that the Holy Spirit will work on their heart and grant them true godly repentance, true godly sorrow. Então precisamos orar para que os pais orem também que os filhos, Deus trabalhe nos corações deles para que eles cheguem a um arrependimento verdadeiro. Família, né? Pai, mãe, filhos. Family. E olha que tem a continuidade ainda, né? E no meu caso, por exemplo, já estou, né, numa terceira geração aí. Como é que a gente faz para manter essa união? Nós estamos falando para milhares de famílias que nos vêm desse horário, né? Para que haja realmente o contexto do amor pregado pelo Cristo. A gente se apega muito ao Velho Testamento. O Velho Testamento está mais para olho por olho, dente por dente. E o Cristo nos pregou exatamente o amor ao próximo como a si mesmo. Como é que a gente age? So, talking about family, husband, wife, kids. He said he's on the third generation, so he's got grandkids. How do we teach this kind of unity in the family and everything? And he made a distinction between the Old Testament and the New, because the Old Testament is kind of an eye for an eye in his mind, and the idea then Christ teaches us to love one another. How is it that we use the Bible to bring this unity to the families? And there's thousands of families watching the show. Well, I think one of the most important things is they realize they got to make time to sit down and have times where the family can go through the scriptures together with the father leading. Então, uma coisa muito importante é para que a família separe tempo para estudarem a palavra de Deus juntos e com o pai liderando esse estudo da Bíblia. I would even encourage Bible studies together. Estudos bíblicos juntos. One of the things we give our families to do Uma das tarefas que a gente dá para as famílias que a gente is aconselha what my wife shared earlier is the conference table. é o que a gente chama da mesa de conferência, que a gente dá uma tarefa para as famílias. But really it's a time for the parents, the children, extended family to sit down Mas é um tempo onde os pais com filhos, até a família estendida, vão sentar juntos and to learn from God's word, e aprender da palavra de Deus. how they're to live in this world, Como devem viver nesse how mundo, they're to live towards one another, como devem viver em relacionamento um com o outro. and most of all, how they're to live their life before God. E mais importante, como viver a vida diante de Deus. E a família está aceitando esse tipo de encontro? And are O the famoso families- evangelho no lar, né? Are the families accepting this kind of meeting, this kind of conference thing, the gospel in the homes? Not all, Depends, because what we see a lot is they make the world and busyness and their jobs priority over the Word of God and basically making God the priority in their life. Nem todas as famílias aceitam porque eles permitem que assim, ficarem muito ocupados e o tempo travado com coisas do mundo, prioridades do mundo, e portanto eles não separam esse tempo para focar em Deus e sua palavra. So I try to tell, especially the father, Então eu tento falar especialmente com o pai. he has to decide what the priority of the family is going to be. Ele precisa definir a prioridade para a família toda. God or their life in this world. Então, é a decisão. Você vai priorizar Deus ou este mundo? Is he training his children for eternity and souls or for success in this world? Ele está treinando os seus filhos para ganhar almas ou para simplesmente sucesso nesse mundo? Numa frase, para a gente arrematar de vez, né? Nesta frase. Qual o recado que se dá para a família que está nos vendo agora para permanecer no caminho reto ou buscar o caminho reto? Okay, so in a phrase to kind of sum up everything we're talking about here, what would you say to families to help them get on track and direct their family in the right direction? Well, I would have them ask a question of themselves. Eu faria da forma de uma pergunta para a família. As an individual, as a family,
what am I living for? Como indivíduo e como família, para que estou vivendo? Am I living for the glory of God, for the kingdom of God? Estou vivendo para a glória de Deus e o reino de Deus? Am I setting my mind on heavenly things, on eternal things? Estou colocando a minha mente, os meus pensamentos nas coisas celestiais? Or am I living for this world? Ou estou vivendo para este mundo? What is my priority? Qual é a minha For prioridade? myself and my family. Para mim e para minha família. Uma frase. Uma phrase. This is all temporary. Tudo isso é temporário. The world is passing away and the lust of it. Esse mundo e os seus desejos excessivos estão passando. But Mata God- não. No, Pois não. I'm But going to God- give you a phrase. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Ela só tinha mais uma. But eternity is more important. Mas a eternidade é mais importante. Com certeza. Ayrton, Em uma frase. numa frase. Do Ayrton. Ok. O povo, os meninos principalmente, não querem ouvir falar muito, não. Eles querem Ok. sintetizado. Deus criou a família para refletir a imagem dele. A família foi criada por Deus para glorificar a Ele. Como eu estou glorificando a Deus? Da maneira que eu vivo a minha vida familiar. E sem I extensão have da a família phrase. não há I have a good progressão phrase. Ele tem, ele tem uma, de gente na Terra, né? Essa ele aqui tem é a uma verdade. frase que ele queria compartilhar. My family was created to glorify God. E sem saber o que o Ayrton falou. Minha família foi feita para glorificar a Deus. Tá bem. Period. Obrigado. Vocês viram? Period. Obrigado. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer. Ayrton, obrigado. Sempre Prazer. que trouxesse pessoal bacana, traz para mim aqui. Tá Joia. bem? Obrigado. Um grande abraço. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme
não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém.